Olá, irmãos e amigos, bom dia. Aqui é o irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia. Hoje, 10 de agosto de 2025, estamos entrando no 79º dia de leitura da Palavra do Senhor. Estamos perseverando a cada dia para terminar a leitura dos 66 livros de Gênesis a Apocalipse em um ano. Estamos fazendo a leitura alternada, Antigo e Novo Testamento. E hoje nós iremos ler o livro de Números, capítulo 27 e 28. Depois pularemos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 40. Certo? A versão da minha Bíblia é versão revista e corrigida, e a leitura feita sem comentários dos textos lidos. Eu quero aqui parabenizar a todos os papais. Como vocês podem ver aqui atrás, eu também sou papai, né? E hoje se comemora o Dia dos Pais. Meus parabéns, que vocês cresçam homens na graça e no conhecimento do Senhor, e que seus filhos também sejam ensinados, doutrinados nos caminhos da palavra de Deus. Passe o dia com seus filhos, vão para a EBD já. Não se esqueçam que hoje tem a Escola Bíblica Dominical, certo? Também importantíssimo. E ter um dia de reflexão sobre como é ser pai perante a palavra do Senhor. Em breve eu estarei posicionando a webcam, certo? E começaremos com oração, pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria nestes minutos de reflexão, e que possamos sair daqui avivados e edificados para a honra e glória do Senhor Jesus. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Ao Deus de infinito amor e infinita misericórdia, estamos aqui querendo Te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade de estar diante da Tua poderosa palavra. Que possamos sair daqui avivados, edificados, fortalecidos com o poder da Tua palavra. Dá, meu Pai, um domingo de paz. Dá um domingo, meu Senhor, de alegria. Hoje, Dia dos Pais, Senhor, e as famílias tirem um dia para refletir sobre a importância dos pais na vida dos filhos. Que possamos ser bons pais perante o Senhor Jesus Cristo e de acordo com a sua palavra. Deus amado, muito obrigado pelo nosso deitar e pelo nosso levantar. Muito obrigado por estarmos aqui, e que o nome do Senhor seja glorificado e edificado. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Mas graças a Deus que o Teu Santo Espírito nos consola e nos fortalece. Abençoa grandemente esta leitura, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui hoje, irmãos, Números capítulo 27, tem como subtítulo a lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então
a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos teus olhos, estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Vamos agora, Números capítulo 28, tem como subtítulo o Holocausto Perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, com a oferta de manjares da manhã e com a sua libação, ou aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação. O holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para um carneiro,
e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, ao 14 dia do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e um carneiro, e 7 cordeiros de um ano. Servosão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um bezerro e 2 décimas para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis, por 7 dias, o manjar da oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, e a sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, 2 décimas para um carneiro, para cada cordeiro 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, servosão eles sem mancha, com as suas libações. Aleluia, glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento concluída, números 27 e 28. Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 16. Ontem nós lemos até o versículo 15. Hoje nós iremos ler Atos 16 a partir do versículo 16 até o versículo 40. Tudo bem? Então vamos lá, Atos 16, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido.
Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Aleluia, glória a Deus, leitura de hoje concluída, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado. Mais um dia vencido, Senhor, de leitura da tua palavra. Queremos te agradecer pelos minutos, meu Senhor, sem nenhum tipo de interrupção. Abençoa grandemente o dia de hoje. Hoje, Pai, Escola Bíblica Dominical. Hoje, Dia dos Pais. Que possamos, meu Senhor, ter dia de paz na nossa vida, na nossa igreja, no nosso lar. E que possamos mais tarde te cultuar hoje à noite. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Recebe esta minha oração e abençoa grandemente a cada um que está engajado neste projeto. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Dia 69º de leitura. Números 27 e 28 foi a leitura de hoje. Depois, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao 40. Tudo bem? Hoje, 10 de agosto de 2025. Tenham todos um excelente dia. Mais uma vez, um feliz Dia dos Pais. Se programem, vão para a escola dominical, leve suas famílias para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para mais um dia de gravação. Até mais.